Olá, meus amigos, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao podcast do Fato Jurídico. E hoje nós estamos iniciando a primeira edição de 2025 aqui no podcast do Fato, uma edição sensacional, edição de abertura. E temos aqui como convidadas debatedoras, doutora Luciana Brocchieri e também a doutora Flávia Roberto, uma psicóloga que vai trazer conteúdos importantíssimos aqui, tanto para advocacia quanto para a sociedade. Podcast Fato Jurídico já tem aqui algum histórico, né, de trazer informações de relevância para a sociedade. Primeiro episódio de hoje, o primeiro podcast do ano de 2025 e já com um tema extremamente polêmico e pesado, por sinal. Hoje nós vamos debater aqui abusos contra mulheres, homens e crianças, aspectos familiares e aspectos criminais. Quero apresentar a doutora Luciana Brocchieri. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Muito bem. Doutora Flávia Roberta, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite. É uma honra, muito obrigada também. Muito bem. Doutora Luciana, vou já abrir isso aqui pedindo para que a senhora nos contextualize. Explique para a gente o porquê desse tema, né? O que motivou a senhora a trazer esse tema dessa relevância aqui para nós. Pelos abusos sofridos por todas as mulheres, homens, principalmente pós-pandemia, né? Que houve uma incidência, um estudo de aumento desses casos, né? Nesse sentido. E o calar da vítima, o silenciar da vítima e muitas vezes não perceber que está envolvida numa série de questões psicológicas que a tolhem de tomar as providências jurídicas, a ausência de conhecimento, eh, todo esse contexto para dar uma amplitude, uma visibilidade no tema e entendimento dos seus direitos também, tanto jurídicos como psicológicos, por isso a presença da Flávia aqui hoje. Bacana, a doutora Flávia é uma convidada tua, inclusive, aqui para debater o tema. Doutora Flávia, a senhora trabalha com esse tema, atua nessa questão? Fale para Sim, gente um pouquinho também. trabalho com esse tema. Eu concordo com a colocação da doutora Luciana. Aumentou muito o número de casos de mulheres vítimas de abuso e, por incrível que pareça, também homens que foram e são vítimas de abuso, né? Sendo que os homens é uma classe muito menor e que se confunde muito desde a primeira infância, né? A maioria dos homens que são abusados, a maioria são com 10 anos e são subnotificados, assim, não levam adiante. Porque para o menino que é abusado, ele fica com muita dúvida entre a dor e o prazer. E no caso da mulher, né, como a doutora falou, muitos casos que são caladas, sofrem punições dentro de casa, caso elas vão estar levando para algum tipo de órgão para elas poderem ser protegidas, e elas também desconhecem o que elas podem fazer. Entendi. Doutora Luciana, o que que a senhora compreende como abuso? O que que é abuso? Explica para nós. Vamos começar do básico, né? Para um advogado que não conhece a área, o que é considerado abuso? Seriam todas as questões psicológicas, físicas, né? Até mesmo material. A maneira com que a mulher que é dependente economicamente, financeiramente, xingamentos, tratativas, a questão dela ter a dependência emocional e não ter esta percepção, ser diminuída pelo parceiro nesse sentido, tipo, desvalorizada, como é que eu posso explicar? A questão psicológica dela falar uma coisa e o parceiro colocar que ela é errada, que ela não é vista dessa forma, que ela não é útil, também é um tipo de abuso, não só sexualmente falando, a conjunção carnal, patrimonial, a questão de, numa separação, num divórcio, utilizar os filhos como uma forma de alienação é um tipo de abuso psicológico também, nesse sentido. Então, assim, é um aspecto bem amplo que a Flávia, como psicóloga, né, pode
delimitar minuciosamente para nós aqui e deixar mais claro ainda. Mas ainda assim, pela lei, Pela hoje esses abusos que você traz para nós aqui, o abuso psicológico, o abuso financeiro, vamos dizer assim, o patrimonial, a lei já contempla isso como abuso. Com- Essa. Contempla na questão da Lei da Maria da Penha como violência doméstica contra a mulher, nesse sentido, né? Quando se trata de crianças dentro, e ocorre muito dentro do próprio ambiente familiar, né? Ou educacional, por vezes. Contempla no ECA também e o Código Penal. Nesses 3 institutos é contemplado e são devidamente assistidas as vítimas. Muito bem, já já nós vamos falar como que procede, né, para denunciar um abuso desse. Mas antes, doutora, como que é isso na clínica? Como é que funciona isso lá? Como que a mulher ou o homem chega Sim, denunciando isso para a senhora ou começando a querer falar disso para a senhora? tá. Olha, aproveitando só um pedacinho da fala dela, quando ela fala que o tipo de violência sofrida dentro de casa, onde é distorcido o que a mulher diz perante ao homem, ou então o homem é a vítima perante a mulher, isso a gente pode chamar de gaslighting, né? Que é onde a vítima ela não tem mais confiança em absolutamente nada do que ela diz, porque tudo que ela diz é dito pelo parceiro abusivo, né? Que ela não falou aquilo, que ela não fez aquilo. Enfim, ela fica totalmente sem saber como agir. Ela perde bastante a confiança nela. Então, isso é muito importante. E voltando à sua pergunta, como que isso chega, né? Aproveitando os tipos de violência, né, que nós temos, né, a violência patrimonial, que foi dita pela doutora, a sexual, a moral, a física, a psicológica. Então, assim, muitas pessoas, a gente tem muitos órgãos que elas são orientadas, médicos orientam, posto de saúde, quando, né, depende da classe, e tem as vítimas que têm bastante estudo e que sabem que estão sofrendo algum tipo de violência, tá? Então, geralmente é por esses meios que as vítimas chegam, as crianças também, através da mãe, muitas vezes, que descobre que ela está sendo vítima de violência sexual, né? E aí a gente conduz o quê? Com a terapia, em alguns casos também é necessário fazer um aumento, né, como é que eu vou dizer, de cuidado, levando a vítima para o psiquiatra, para que ela possa ter condições de lutar com aquilo. E aí a gente acolhe, né, e trata a vítima da melhor forma possível, através da fala dela, através de mostrando que ela não é culpada, principalmente isso, por tudo que aconteceu com ela. Então, esse gaslight, Isso. ele é um conceito para quando a vítima já se sente sem qualquer capacidade. Não que ela não confia na outra pessoa, no abusador. Ela não ela não se Exatamente. sente capaz, ou por ela, Isso. não pelo abusador mais. O abusador, ele, de tanto ele praticar esse tipo de violência com ela de fato, é como eu perguntar qual o seu nome, você me responde o seu nome. Então, ela não tem capacidade de falar absolutamente nada, porque ela está anulada perante aquela situação. Então, ela já não sabe mais o que ela está fazendo, entende? Ela já perdeu sua Ela já identidade. perdeu a Olha sua identidade. Isso a é uma gravidade do classificação. tema, hein? É, Ela já perde a perde a identidade. identidade pessoal dela. Doutora, mais uma questão. Há uma discussão, eu não sei se isso já foi resolvido, da questão da saúde denunciar diretamente esses casos. Um psicólogo, um psiquiatra, ele tem esta autorização para fazer essa denúncia e já informar os órgãos, polícia, enfim? Sim, nós temos, inclusive em casos infantis, isso é muito comum, quando aparece uma criança que é abuso, né, abusada sexualmente, ela é estuprada, então nós temos que fazer essa denúncia e conduzir a vítima em todo o trâmite para que ela possa ser socorrida por todos os métodos possíveis que estão à disposição dela. Bacana. Então aí você entrega todos os Nesse dossiês, caso, nós vamos. relatórios. Isso. Isso é uma Uma questão. obrigação É uma tua? obrigação, é um cuidado, né? Que eu não posso deixar com que aquela vítima continue sendo abusada. E em caso já que consta realmente o abuso,
tem que fazer exames, porque a gente não sabe se aquela vítima ela foi contaminada ou não. Então, é todo multidisciplinar, né, o processo. Então, a gente E tem há que abrir. algum receio por parte do paciente dele não querer falar esses assuntos justamente porque ele sabe dessa situação? A maior parte da resistência são das mulheres casadas, né? Uhum. Porque já sofrem esse tipo de violência, como já foi dito, né? De não falar, de se calar e tudo mais. Mas com acolhimento, com muita conversa, a gente explicando que ela vai ser protegida, ela tem os direitos dela garantido, né? Que ela pode ter uma vida melhor e mais saudável, a maioria ela continua com todo o processo. Mas também temos aquelas que desistem por medo e por mais toda a segurança que você passe, toda a informação que você possa dar, muitas delas desistem, justamente também pelo que já foi dito, aquela coisa da dependência emocional e financeira com o parceiro, entendeu? Entendi. Muito bem. Doutora Luciana Brocheri, como que funciona aí do outro lado agora essa questão? Ela tem a questão de ofertar essa denúncia, né? Fazer informar os órgãos públicos, e como que funciona no caso do escritório de um advogado atendendo essa situação? Um advogado atendendo essa situação, nós orientamos, né, com base na Lei de Maria da Penha, quando é a mulher, né, teria que elaborar o boletim de ocorrência. A partir daí, a autoridade competente toma ciência, né, do que está acontecendo, entra com uma medida protetiva de afastamento. Quando é um menor, se ele verbaliza, é mais fácil, é tudo mais simples, né? Você apresenta também na delegacia, junto com os pais, os responsáveis, de imediato tem uma protetiva também nesse sentido de afastamento, né, do suposto criminoso, né, do suposto abusador, interrompendo o ciclo de convívio com essa criança para resguardar, e pode ser feito diretamente no Ministério Público também. Eu procuro orientar no sentido de ir para as delegacias especializadas. E como atuante e por já ter participado, eu digo que assim, o Estado de São Paulo, eu entendo deficiente nesse sentido ao acolher a vítima. Nós não temos nas delegacias um psicólogo para dar um suporte ou coisa do tipo. Já no Distrito Federal existe esse psicólogo lá dentro, que dá um primeiro acolhimento para depois ir para o delegado, para a oitiva e todo o desenrolar da situação. Então, via de regra, já tem um afastamento nesse sentido. E quando são homens, que eu também já tive casos assim, não cheguei a fazer o caso desse homem em delegacia, mas vou dar um exemplo prático da vida jurídica. Ele tinha uma ex-mulher que ela procurava caras em sites de relacionamento, se relacionava, ficava um período fora de casa, voltava e torturava ele, queria levar o filho embora para o interior, e toda vez ele permitia, naquela dependência emocional, que ela entrasse dentro da casa novamente com medo dela tirar esse filho. Uma certa vez ele me procurou, ela saiu de casa, eu entrei na própria vara de família mesmo, com a ação, pedi o afastamento dela do lar, trouxemos provas e tudo, e conseguimos afastá-la do lar nesse sentido. Então, assim, ele foi um homem também vítima de abuso de alguma forma por parte dessa mulher. Porque a gente está muito acostumado com a questão da mulher ser a vítima, né? E trazendo aí, mudando os papéis, a sociedade não está tão acostumada com o homem ser vítima, né? Normalmente isso não tem lei para isso? Não existe uma lei específica para homens, até acho que deveríamos de trabalhar nesse sentido, porque isso é recorrente hoje, tanto na questão de alienação parental nesse sentido. Por exemplo, eu tenho um conhecido que é médico, uma pessoa super renomada, que não deu certo o relacionamento, ela conseguiu uma protetiva contra ele. E nessa história, ele não podia se aproximar, não viu a filha nascer, não viu nada acontecer, e eu, assim, nas redes, acompanhando, por já acompanhar, falei assim, nossa, o que está acontecendo, né? Eu olhava o dela, olhava o dele, falei assim, fiquei em solidariedade com aquela situação, com aquele homem ali que também estava, né, sendo vítima, e ele me explicou o que estava acontecendo e tudo, e no final eram só questões financeiras nesse sentido, e ele nunca tinha agredido ela, nem verbalmente, nem psicologicamente, ou coisa do tipo,
nesse sentido. Existem denúncias nesse sentido, em que é uma questão de ego, às vezes não está acontecendo nada e a pessoa vai lá fazer a denúncia por abuso ou por alguma situação É assim? muito recorrente, ocorre muito, e quando você me perguntou se existe uma lei específica, não existe uma lei específica, mas existe a Lei Maria da Penha, que entra na questão tem a recepcionalidade dela para a questão das relações homoafetivas, né? Equiparando a Constituição Federal, ela é aplicável, né? Com relação aos homens, entra o Código Penal, seria quando tem a agressão física, porque existem mulheres que agridem fisicamente também, entraria como lesão corporal, e as medidas cautelares também previstas no CPP para dar esse afastamento e resguardar esse homem nesse sentido. Entendi. Muita coisa por analogia também, né? Pelo Sim, entendido. sim. Doutora, como é a situação de um homem que vai pedir um socorro para um psicólogo nessa situação? Como que é essa abordagem dele? É vergonhosa? Ele fica com vergonha, tímido? Eu acabei de dizer que a nossa sociedade não está acostumada com isso, porque nós somos sociedade machista. Sim, É um fato. exato. Agora, como que é o homem ter esta coragem de falar com a senhora? Tá. Inclusive, eu tenho um caso desse, é uma pessoa também, assim, como é que eu posso dizer? Com um certo grau de conhecimento técnico, enfim, uma pessoa que tem um cargo bem elevado, que é meu paciente, ele sofreu abuso e agora que ele conseguiu entender psicologicamente que ele era vítima do abuso, e agora ele está fazendo o tratamento, né? E aí, aproveitando a fala, 9% dos homens notificam esse tipo de agressão. E esse levantamento é de 2022, então a gente hoje tem um número muito maior, né? Como eu disse no começo, os casos são subnotificados. Os meninos, eles sofrem primeiramente o abuso em relação às meninas, né? Acontece sempre com 10 anos, mais ou menos, a idade quando eles já conseguem falar. E é uma coisa que eu também já disse, mas é importante dizer, para o menino que é abusado, né? Ele fica na dúvida se realmente aquilo é um abuso que ele está sofrendo, porque tá muito próximo ao prazer. Então ele não sabe se trata de um abuso ou se ele está sentindo prazer. Então, para que Mas ele. quando a senhora fala menina, nós estamos falando de qual idade? 10 anos, menino. Mas aí se for questão sexual, passa até de abuso, é estupro já, que nós estamos Exatamente, lidando, exatamente. É né? isso mesmo, infelizmente. Porque com 10 anos de idade também já não tem nem como ele ter essa dúvida Sim. se é prazer ou se Mas é segundo estupro. esse levantamento, né, para os meninos ocorre esse tipo de dúvida, onde realmente a gente já está falando de estupro, mas eles ainda têm dúvida se eles estão sendo abusados ou não. Por quê? Entendi. Porque o psicológico está completamente abalado já, né? Então, assim, eles mudam o comportamento, o rendimento escolar, ficam mais agressivos. Então, não há o que eu posso dizer uma fala sadia, psicológica, né? Essa criança geralmente ela está sendo muito assim, sendo calada, ela, olha, não fala, ameaçada, né, que vocês dizem, Sim. ameaçada pelo abusador, né? Não fala, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, quando eles conseguem dizer, já passou do abuso e já é estupro, como o senhor disse. Estou visualizando aqui uma situação, mas eu vou anotar para não esquecer. Mas antes disso, a senhora falou de um caso que a senhora Uhum. cuida, já é uma pessoa Já adulta, adulta, sim, exerce cargos de confiança, enfim, e hoje ele tem a consciência de que está ou foi abusado. sim. A senhora consegue entrar em um detalhe, que tipo de abuso foi este? Sim, geralmente, né, de uma forma geral, e também dessa pessoa que eu cuido, foi por um familiar, geralmente são pessoas muito próximas que cometem o tipo de abuso sexual, Uhum. e ele relata que ele estava tomando banho, essa pessoa entrou no banheiro e aí começou a pedir coisas, tanto para que ele fizesse nessa pessoa, que era o tio, quanto o tio também fazia nele, né? Uma Mas isso troca, né? depois de adulto ou Não, ainda na ainda na infância. infância? Ah, Isso. tá.
Entendi, tá? entendi. E aí, Dentro do próprio ambiente familiar, via de sim, regra, né? geralmente sempre são pessoas muito próximas que fazem esse tipo de coisa, então a criança ela fica muito perturbada, indecisa, porque tem confiança Sim. geralmente nas pessoas que E praticam mais isso. uma vez, acho que a gente atravessou a linha do abuso. Agora eu vou pedir para a doutora Luciana trazer para a gente essa questão. Qual é o divisor de águas, doutora, com relação a abuso e estupro nessa situação? Porque para mim, eu não sou da área. Então, vou dizer, para mim, configura estupro também. É, Qual que é esse divisor? Como na que a gente verdade, hoje identifica nós temos isso? a tipificação do estupro de vulnerável menor de 14 anos, né? E a questão da importunação sexual, que seria o toque, pegar ou coisa do tipo. Mas analisando a jurisprudência, inclusive trocando informações com colegas, né? Nesse sentido, além de verificar a questão do entendimento do STJ hoje, nós temos muitos julgados no sentido de que o simples toque, colocar a mão nas partes íntimas, ou quando há um não e esse não é obedecido, configura estupro. Existe já um entendimento nesse sentido jurisprudencial, tanto dos tribunais, juiz de primeira instância, e um julgado que eu verifiquei ontem no STJ também. Aí depende do que vai ser tipificado na denúncia. Porque é um liame, uma linha muito tênue aqui, né? De sair do abuso, entrar no estupro e ficar se confundindo isso aqui. Eu acho que por regra, o que deve estar acontecendo, e me corrija, porque é o que eu falei, não sou dessa área, mas via de regra, eu acho que eles estão denunciando tudo por estupro. Exato. É isso? Tem sido tudo denunciado como estupro, o que lá na frente o advogado consegue acabar desclassificando, e ele está fazendo o papel dele, porque ele obedece aquilo que está na lei ou regramento, e ele desempenha super bem o papel dele, não está errado, e acaba banalizando aquilo que a vítima está sofrendo de fato, né? E fica por isso mesmo, não tem uma resolução do caso nesse aspecto. Já no âmbito familiar, mesmo que não dê o criminal, existem os estudos psicológicos, que seria o psicossocial, da assistente social também, que vai no lar, que Exato. vê se essa criança tem condição ou não de, quando é uma criança, de permanecer em convívio com esse genitor, se é necessário visitas assistidas ou não. E que eu posso dizer por experiência de que eu como advogada, entendo um serviço muito precário no estado de São Paulo, comparando, por exemplo, ao DF, que a gente tem institutos especializados dentro do próprio fórum, onde entram assistentes sociais, psicólogos, educadores, inclusive pedagógicos, participando do estudo psicossocial, principalmente quando essa é uma vítima de 2 anos e meio. Que aí entra na questão daquilo que você acabou de dizer. A questão só do toque ser um estupro, classificado como estupro penalmente, né? No âmbito penal da coisa. E, e aí eles fazem todo esse estudo e a verbalização, a ausência de verbalização com o mecanismo do lúdico, se torna mais difícil ainda você trabalhar nessa seara. Então, é interessante que a mãe dessa criança, ou o pai, né? Porque a mãe também pode ser uma abusadora, não só o homem, né? A Sim. gente não pode generalizar aqui. Tenha condições financeiras para colocar um assistente técnico para acompanhar essas perícias. E isso também acontece dentro das delegacias. Quando a vítima não fala, ela pode também ter investigação nesse sentido, que não é usual no estado de São Paulo, pelo que eu tenho percebido, mas deveria passar por um crivo psicológico de análise forense, nesse sentido, além do exame do IML, para constatar se houve ali a conjunção carnal ou se não houve, se deixou algum vestígio ou não. Que aí a gente fala de materialidade. E quando não tem a materialidade, o que eu faço? Como eu resguardo essa criança, né? Tem um perigo também nessas decisões muito avançadas, vamos dizer assim. Você falou de um toque poder ser caracterizado um abuso. Mas o brasileiro, por natureza, ele sempre toque, foi né? de A toque, cultura, sim. né? Verdade. Sexista também. E aí também tem essa questão, né? As pessoas, eventualmente, para poder algum proveito, só... Ah, ele
me abusou aqui, vamos supor, será que isso existe? É Existe. comum? Nós já estamos caminhando para os nossos 5 minutos finais aqui. É muito rápido. É uma pena, Sim, muito é legal. É uma muito pena. rápido. Temos temas muito importantes para tratar, mas realmente nós vamos começar aqui a conversar. Vou falar com a doutora. Vou pedir para que a senhora traga para a gente aqui informações precisas do que a gente pode fazer, o que a sociedade pode fazer, se perceber esse tipo de situação. E agora eu quero que você fale diretamente com o nosso público mesmo. Pode falar quais são suas dicas, orientações, enquanto psicóloga, para que ele se perceber, se sentir alguma coisa nesse sentido, ele tomar uma ação. Toda pessoa que é abusada, ela vai dar sinais, isso é muito importante dizer. São sinais que o comportamento dela está mais agressivo, são sinais de automutilações, o rendimento escolar que dá uma, né, realmente baixa muito, enfim, agressividade, que é importante dizer, ela se isola mais, então apresenta alguns sinais que esses pais podem estar observando, né, e tentando de alguma forma entender o que está acontecendo com aquela pessoa que é abusada. O que podemos fazer, né? Procurar uma rede de apoio, como eu disse, geralmente postos de saúde, médicos, psicólogos, né? Se bem que o médico ele acaba encaminhando alguns casos para nós, mas tem aqueles casos que vêm direto para nós, porque a pessoa sabe que pode ser dessa forma, né? E cabe a nós, psicólogos, ouvirmos a vítima, acolher principalmente, deixar muito claro que, como eu disse, ela não é culpada do que está acontecendo com ela. Trata-se de um tipo de abuso que ela está sofrendo e que ela tem os direitos dela garantido e que ela pode sim continuar com a denúncia para que ela possa ter um tipo de qualidade melhor de vida, né? E sempre a terapia para que, né, ela possa se sentir melhor com o que, infelizmente, já aconteceu com ela. Muito obrigado, doutora. Doutora Luciana, as suas considerações no sentido de que, orientações, na verdade, para o público em geral, se identificar, se perceber o que fazer, né, numa situação dessa, eu peço para que você fale diretamente para o nosso público, tá? As suas orientações. Tá, as minhas orientações procure um advogado, não tendo condições, né, financeiras para um advogado, existe a Defensoria Pública, existe a Delegacia Especializada da Mulher, que eu acho mais acolhedora quando se trata desse tipo de situação, né? Se for um homem, a delegacia, né? Se for uma pessoa hipossuficiente, existe a Defensoria Pública, denúncias no canal 180, 190, e no site do CNJ também existe uns formulários a serem preenchidos, que eles fazem um trabalho todo dessa questão de violência contra a mulher, contra menores, e o Conselho Tutelar também é um órgão que pode auxiliar nesse sentido. Maravilha, doutora. Quero agradecer. Agora vou dar aqui um tempinho para que a senhora também, para quem não sabe, a doutora Luciana, já está à frente da CAASP aqui da OAB de Osasco. Ela está presidindo a Caixa de Assistência dos Advogados e é uma instituição parceira à ordem, né? Na verdade, é uma instituição do universo OAB, juntamente com a OAB, Tribunal de Ética, CAASP e Escola Superior de Advocacia. E vou pedir para que você já dê uma palhinha aqui para os advogados falando quais são os seus anseios para essa comissão. Então, vem muita novidade aí agora, no ano de 2025 e no próximo triênio. Vamos fazer bastantes parcerias, vamos divulgar o que é a CASP, porque o universo CASP, porque o advogado ainda não conhece, os cashbacks, os retornos das anuidades em cursos, que hoje são aproveitados, que a seccional criou esse modelo. Então, eu vou estar aí como interlocutora nessa história, precisando de todos vocês comigo, para a gente desempenhar esse papel, trazer descontos para os advogados e melhorar cada vez mais a nossa situação nesse âmbito.
Sensacional. Agora que nós deixamos o tom do podcast um pouco mais suave, né? Porque o tom original é um tema pesado, né? Agora podemos falar com mais leveza. Doutora, quero que a senhora faça suas considerações finais, a despedida do nosso público aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade da doutora Luciana, quero agradecer também o acolhimento aqui onde eu estou. Nós que agradecemos. E assim, foi uma honra poder participar, poder colaborar com um pouquinho, né? Só um pedacinho sobre o tema que a gente abordou aqui. É um tema muito amplo, Sim. claro, né? Mas que eu espero, né, que tenha sido muito claro para todo mundo poder saber o que fazer com tudo isso, né? Nós quem agradecemos, doutora. Doutora Luciana Brocheri, suas considerações finais também, por gentileza. Quero te agradecer a oportunidade. Eu, particularmente, adoro esse tema, embora ele seja um pouquinho pesado, né? Mas eu quero fazer um agradecimento ainda melhor, né? A todas as mulheres desse Brasil, porque eu me entendo como representante delas. E gostaria de convocar toda mulher que é dependente emocional, que já passou por essa situação ou que está passando, a ter coragem, porque eu sou Luciana, sou mulher, hoje sou advogada e eu já fui uma dependente emocional nesse sentido e venci. Então, é capaz de toda mulher, ou todo homem também, estendo a eles, né, que hoje é muito mais comum, talvez esse universo é mais mostrado nesse sentido, para que tenha coragem de romper esse ciclo também de alguma forma, procurando seja ajuda psicológica ou jurídica. Muito bem, muito obrigado, doutora Luciana, por ter vindo aqui, aceitado o convite, a doutora Flávia também. Já deixo claro que o tema comporta outras edições de podcast para que a gente possa trazer essas informações e as portas já estão abertas para um próximo momento a gente dar uma continuidade neste assunto. E vamos aprofundando aos poucos e aos poucos a gente vai trazendo a informação. Quero agradecer a você que acompanha o podcast do Fato Jurídico. 2025 tem muita novidade por aí no Fato Jurídico, principalmente com a advocacia regional, com a advocacia local. Os advogados estão convidados para participar do podcast. Vamos juntos trazer informação para a sociedade. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e fiquem de olho. Temos novidades por aí.